Campeão de pôquer aposta 5 milhões com o menino da rua. Mas ele não imaginava essa cartada. Roberto Cavalcanti estava no auge de sua carreira. Acabara de ganhar o maior torneio de pôquer do país, levando para casa 5 milhões de reais e o título de campeão brasileiro. A festa de comemoração acontecia no salão nobre do clube mais exclusivo de São Paulo, onde empresários e celebridades se reuniam para parabenizá-lo. Foi quando um menino apareceu na entrada do salão. Tinha cerca de 12 anos, roupas gastas e cabelos despenteados. O segurança tentou impedi-lo, mas o garoto foi persistente, dizendo que precisava falar com o campeão de pôquer. "Senhor Roberto, eu quero desafiar o senhor para uma partida", disse o menino com uma coragem que impressionou a todos. Roberto riu, achando graça na situação. Os convidados também riram, pensando que era alguma brincadeira. "Moleque, você sabe com quem está falando? Eu acabei de ganhar 5 milhões. O que você tem para apostar?", perguntou Roberto divertido. O menino puxou do bolso algumas moedas e notas amassadas. "No máximo 10 reais. Isso aqui é tudo que eu tenho. Mas se o senhor perder, além de me dar os 5 milhões, tem que prometer que vai abrir aquela caixa que eu trouxe", disse o garoto, apontando para uma caixinha de madeira velha que estava no chão ao lado dele. A plateia riu ainda mais alto. Roberto olhou para a caixa e depois para o menino. Havia algo nos olhos daquele garoto que o intrigou. Uma determinação que ele reconheceu de algum lugar. "Qual é o seu nome, menino?" "Gabriel Ferreira da Silva." Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Esse sobrenome ele conhecia. "Mas de onde?" "Está bem, Gabriel. Vamos jogar. Mas só uma mão. E quando eu ganhar, você vai me contar o que tem nessa caixa." Gabriel assentiu. Roberto mandou que trouxessem um baralho novo e 2 cadeiras. A multidão se aglomerou ao redor da mesa improvisada. Alguns achavam aquilo um absurdo, outros estavam curiosos para ver o que ia acontecer. O dealer do clube foi chamado para distribuir as cartas. Seria Texas Hold'em, o jogo favorito de Roberto. 2 cartas para cada um, 5 cartas comunitárias na mesa. Gabriel pegou suas cartas e olhou com a mesma calma que Roberto viu nos melhores jogadores profissionais. Isso o deixou um pouco incomodado. Como um menino de rua podia ter tanta naturalidade com cartas? A primeira rodada de apostas começou. Gabriel aumentou a aposta com suas poucas moedas. Roberto aumentou também, só para ver até onde o menino iria. "Você já jogou pôquer antes?", perguntou Roberto. "Meu pai me ensinou", respondeu Gabriel, sem tirar os olhos das cartas. "Seu pai joga pôquer?", Gabriel demorou para responder. Seus olhos ficaram tristes por um momento. "Jogava. Ele era muito bom. Até conhecer o senhor." Roberto sentiu o sangue gelar. Agora ele sabia de onde conhecia aquele sobrenome. Ferreira da Silva. João Ferreira da Silva, seu antigo mentor. 15 anos atrás, Roberto era apenas um jovem ambicioso que queria aprender pôquer. João foi quem o ensinou tudo, as estratégias, as técnicas, como ler os adversários. Roberto era seu pupilo mais talentoso, mas a ambição falou mais alto. Roberto roubou as estratégias secretas de João, aquelas que ele guardava apenas para os momentos mais importantes. Usou essas técnicas em um torneio internacional e ganhou uma fortuna. João descobriu, mas Roberto já estava famoso demais. Negou tudo, disse que desenvolveu as técnicas sozinho. João nunca mais conseguiu competir no mesmo nível. Perdeu patrocinadores, perdeu dinheiro, perdeu a confiança. Roberto subiu ao topo usando o que aprendeu com ele. "Seu pai é João Ferreira da Silva?", perguntou Roberto, já sabendo a resposta. "Era", disse Gabriel. "Ele parou de jogar depois que o senhor roubou tudo dele." O salão ficou em silêncio. Roberto sentiu todos os olhares sobre ele. Alguns convidados conheciam a história, outros estavam descobrindo agora. "Olha aqui, menino. Seu pai perdeu porque não era bom o suficiente. No pôquer, só os fortes sobrevivem." Gabriel levantou os olhos das cartas e encarou Roberto com uma intensidade que o fez se sentir pequeno. "Meu pai me ensinou que no pôquer, assim como na vida, o que importa não é só ganhar. É como você ganha. E o senhor ganhou sem honra." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal.
Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. As 3 primeiras cartas comunitárias foram viradas. As de paus, rei de copas, as de ouros. Roberto olhou suas cartas fechadas novamente. Tinha um par de reis, 2 duplas, ases e reis. Uma mão muito forte. Gabriel continuou apostando como se tivesse a melhor mão do mundo. Roberto ficou intrigado. O que aquele menino tinha? Onde você aprendeu a jogar assim? Perguntou Roberto. Meu pai me ensinou antes de parar. Disse que eu tinha talento natural, mas também me ensinou algo que o senhor esqueceu. Jogar com o coração limpo. Roberto aumentou a aposta. Gabriel acompanhou, empurrando todas as suas moedas para o centro da mesa. Você quer mesmo apostar tudo? São só 10 reais contra 5 milhões. Para mim, esses 10 reais valem mais que todos os seus milhões. É tudo que eu tenho, mas foi conquistado honestamente, disse Gabriel. A 4ª carta foi virada. 10 de paus. Roberto ainda tinha sua dupla forte. Gabriel permaneceu impassível. Me fala uma coisa, menino. Por que você está fazendo isso? O que você quer realmente? Gabriel suspirou fundo antes de responder. Meu pai está internado. Ele pegou uma doença no pulmão por trabalhar em uma fábrica onde o ar estava contaminado. Precisa de uma cirurgia caríssima. A família não tem dinheiro. Roberto sentiu um aperto no peito. Ele sabia que João sempre trabalhou em lugares simples depois que perdeu tudo no pôquer. Nunca imaginou que estivesse doente. E você acha que ganhando de mim vai conseguir pagar a cirurgia? Não sei, mas tenho que tentar. Meu pai sempre disse que quando você luta pelo que é certo, o universo conspira a seu favor. A última carta foi virada. Rei de espadas. Roberto olhou para suas cartas fechadas novamente. Agora tinha uma trinca de reis, uma mão quase imbatível. Gabriel não tinha como ganhar, a menos que tivesse algo muito específico. Última chance de desistir, menino. Eu tenho uma mão muito forte. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que chegou ali. O senhor pode ter uma mão forte, mas eu tenho algo que o senhor perdeu há muito tempo. O que é? A bênção do meu pai. Roberto virou suas cartas. Trinca de reis. A plateia murmurou, impressionada. Era realmente uma mão muito forte. Gabriel olhou para suas cartas uma última vez e as virou lentamente. A plateia ficou em silêncio absoluto. As de espadas e 10 de copas. Com as cartas da mesa, ele tinha um straight. 10. Valete, dama, rei, as. Impossível. Roberto verificou as cartas 3 vezes. Não podia ser verdade. Como aquele menino conseguiu uma sequência perfeita? Não acredito, sussurrou Roberto. Gabriel se levantou e pegou a caixinha de madeira. Abriu devagar e mostrou o conteúdo. Dentro tinha uma foto antiga. João ensinando um jovem Roberto a jogar pôquer. Os dois sorrindo, professor e aluno. Meu pai guardou essa foto todos esses anos. Mesmo depois do que o senhor fez com ele, ele sempre dizia que você foi seu melhor aluno, que tinha orgulho de ter te ensinado. Roberto puxou a foto com mãos trêmulas. Lembrou desse dia. Era seu aniversário de 20 anos. João havia feito um bolo e convidado alguns amigos para comemorar. Foi um dos dias mais felizes da sua vida. Por que seu pai guardou isso? Porque ele nunca parou de acreditar que um dia você lembraria do homem que ele te ajudou a ser, antes da fama subir a cabeça. Roberto sentiu lágrimas nos olhos. Todos esses anos de sucesso, e ele havia esquecido o que realmente importava. João não era apenas seu mentor no pôquer, era como um pai para ele, que havia crescido sem família. Gabriel, eu não sabia que seu pai estava doente. Agora sabe, e pode fazer alguma coisa sobre isso. Roberto olhou ao redor. Todos os convidados estavam em silêncio, observando. Alguns pareciam constrangidos, outros emocionados. Quanto custa a cirurgia? 200 mil reais. Roberto assentiu. Era uma quantia alta, mas ele podia pagar facilmente. Eu vou pagar a cirurgia, mas não porque perdi a aposta, porque é o mínimo que posso fazer por tudo que seu pai fez por mim. Gabriel balançou a cabeça. Não quero sua caridade. Eu ganhei. O senhor prometeu 5 milhões se perdesse. Roberto ficou impressionado com a dignidade do menino.
Você tem razão. Uma aposta é uma aposta. Ele pegou o talão de cheques. Mas me responde uma coisa. Como você sabia que ia ganhar? Gabriel sorriu. Eu não sabia. Mas meu pai sempre me ensinou que quando você joga pelas razões certas, as cartas têm um jeito de ajudar. Roberto fez o cheque de 5 milhões de reais. Nunca imaginou que um dia escreveria uma quantia tão alta para uma criança. Tem certeza que não quer só o dinheiro da cirurgia? 5 milhões é muito dinheiro para alguém da sua idade. Eu sei o que vou fazer com esse dinheiro. E o senhor também sabe, no fundo do coração. Roberto entregou o cheque para Gabriel. O menino dobrou cuidadosamente e guardou no bolso. Obrigado, senhor Roberto. Agora o senhor pode ir ver meu pai se quiser. Ele está no Hospital das Clínicas. Roberto assentiu. Sabia que era a coisa certa a fazer. Gabriel, antes de você ir, como você conseguiu jogar tão bem? Sua técnica é impressionante para alguém tão jovem. Gabriel sorriu novamente. Meu pai me ensinou. Ele passou todos os conhecimentos dele para mim, incluindo as estratégias que o senhor roubou. Mas também me ensinou algo que o senhor nunca aprendeu. Que o pôquer é apenas um jogo. O que importa é o que você faz com o que ganha. Roberto sentiu o peso dessas palavras. O menino estava certo. Ele havia passado 15 anos focado apenas em ganhar, esquecendo por que começou a jogar. Seu pai está orgulhoso de você, disse Roberto. Espero que sim. E espero que ele fique orgulhoso do senhor também, quando o senhor lembrar quem realmente é. Gabriel pegou sua caixinha e se dirigiu para a saída. A plateia abriu caminho para ele passar. Alguns até bateram palmas. Roberto ficou sozinho na mesa, olhando a foto que Gabriel havia deixado. Decidiu que era hora de fazer as pazes com o passado. No dia seguinte, Roberto foi ao Hospital das Clínicas. Perguntou pelo quarto de João Ferreira da Silva e foi direcionado para a ala de pneumologia. Seu coração bateu forte quando viu o homem na cama do hospital. João estava mais magro, mais velho, mas ainda tinha o mesmo sorriso gentil que Roberto lembrava. Roberto, disse João, surpreso. Gabriel me contou que vocês se encontraram ontem. João, eu vim pedir desculpas. Por tudo. João fez um gesto para que Roberto se sentasse na cadeira ao lado da cama. Filho, isso já passou. Não guardo rancor de você. Mas você deveria. Eu roubei suas estratégias. Usei seu conhecimento para subir na vida e te deixei para trás. João riu suavemente. Roberto, você acha que eu te ensinei pôquer só por ensinar? Eu vi em você o filho que nunca tive. Ficava orgulhoso quando você ganhava, mesmo depois de tudo. Roberto não conseguiu segurar as lágrimas. Como pode me perdoar tão facilmente? Porque aprendi que guardar mágoa só machuca quem guarda. E porque vejo que você não é mais o mesmo jovem ambicioso de 15 anos atrás. O encontro com Gabriel mudou alguma coisa em você, não é? Roberto assentiu. Seu filho é impressionante. Ele tem uma sabedoria que eu levei anos para desenvolver. Ele aprendeu comigo, mas também com a vida. Tivemos que enfrentar muitas dificuldades juntos depois que eu parei de jogar profissionalmente. João, sobre a cirurgia, já conversei com os médicos. Vou pagar tudo. Os melhores especialistas, o melhor tratamento. Gabriel me contou. Obrigado, Roberto, mas tenho uma condição. Qual? Quero que você ensine pôquer para as crianças da comunidade onde moramos. Gabriel tem amigos que também podem se beneficiar do que você sabe. Roberto ficou surpreso com o pedido. Você quer que eu ensine pôquer para crianças? Não apenas pôquer. Matemática, estratégia, como tomar decisões difíceis. O pôquer pode ser uma ferramenta educativa poderosa quando ensinado da forma correta. Roberto pensou na proposta. Fazia anos que não ensinava ninguém. Depois que ficou famoso, focou apenas na própria carreira. Eu aceito, mas com uma condição também. Quero que você me ajude. Juntos, como deveria ter sido desde o início. João sorriu. Seria uma honra. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. A cirurgia de João foi um sucesso. Os melhores médicos de São Paulo trabalharam juntos para remover o tecido danificado de seus pulmões
e fazer o transplante de parte do pulmão de um doador. Roberto acompanhou todo o processo, visitando diariamente o hospital. Durante a recuperação de João, Roberto começou a conhecer melhor Gabriel. O menino o levou para conhecer a comunidade onde morava, na periferia de São Paulo. Era um local simples, mas Roberto ficou impressionado com a união entre os moradores. Gabriel apresentou Roberto para sua mãe, Conceição, uma mulher forte que trabalhava como empregada doméstica para sustentar a família. Ela recebeu Roberto com certa desconfiança no início, mas aos poucos foi percebendo que ele realmente queria ajudar. Gabriel me contou sobre o jogo, disse Conceição. No começo fiquei brava com ele por apostar o pouco dinheiro que tínhamos, mas depois entendi que ele fez aquilo por amor ao pai. Seu filho é especial, dona Conceição. Ele me ensinou coisas que eu havia esquecido. Ele sempre foi maduro para a idade. Teve que crescer rápido quando João ficou doente. Roberto começou a entender melhor a história da família. João havia parado de jogar pôquer profissionalmente depois do episódio com Roberto, mas continuou jogando casualmente para complementar a renda. No entanto, nunca mais conseguiu competir no alto nível. Quando Gabriel nasceu, João estava trabalhando em uma fábrica de produtos químicos. Foi lá que contraiu a doença pulmonar que o levou ao hospital. Durante anos, a família lutou para conseguir tratamento pelo sistema público de saúde, mas a fila de espera era muito longa. Gabriel cresceu vendo o pai definhando aos poucos, mas nunca perdeu a esperança. João continuou ensinando pôquer para o filho como uma forma de manter a mente ativa e passar o tempo juntos. Ele sempre dizia que você voltaria algum dia, contou Conceição, que encontraria um jeito de fazer as pazes com o passado. Eu não merecia essa confiança, disse Roberto. Talvez não merecesse antes, mas merece agora. O que importa é o que você faz daqui para frente. Roberto começou a frequentar a comunidade regularmente. Conheceu outros jovens que, como Gabriel, eram inteligentes e talentosos, mas não tinham oportunidades de estudar ou desenvolver seus talentos. Decidiu que o projeto educativo que João havia sugerido seria maior do que imaginavam inicialmente. Com parte do dinheiro que tinha, Roberto alugou um espaço na comunidade e começou a reformá-lo para criar um centro de aprendizagem. Gabriel o ajudava todos os dias depois da escola. O menino tinha uma visão clara do que queria para o projeto. Não pode ser só sobre pôquer, disse Gabriel. Tem que ensinar coisas que vão ajudar as crianças na vida real. Como o quê? Matemática, português e informática, mas usando o pôquer como base, igual ao que meu pai me ensinou. Roberto ficou impressionado com a maturidade do menino. Como você planeja fazer isso? O pôquer ensina probabilidade, que é matemática. Ensina a ler expressões, que é psicologia. Ensina a administrar recursos, que é economia. E ensina a tomar decisões sob pressão, que é útil em qualquer profissão. Roberto percebeu que Gabriel havia pensado em tudo. O menino realmente entendia o potencial educativo do pôquer. 3 meses depois, quando João já estava recuperado da cirurgia, o centro de aprendizagem estava pronto. Roberto havia contratado professores voluntários e comprado equipamentos de informática. Gabriel havia recrutado 20 crianças da comunidade para participar do projeto. No dia da inauguração, João cortou a fita simbólica. Estava mais magro que antes, mas seus olhos brilhavam de orgulho. Nunca imaginei que algo assim pudesse surgir da nossa história, disse João. Seu filho é quem merece o crédito, respondeu Roberto. Ele enxergou possibilidades que nem eu nem você vimos. Gabriel estava radiante, vendo as crianças explorarem o novo espaço. Havia mesas de estudo, computadores, uma biblioteca pequena mas bem equipada e, claro, várias mesas de pôquer para as aulas práticas. Senhor Roberto, chamou uma das crianças, é verdade que o senhor é campeão de pôquer? É verdade, mas o mais importante não é ser campeão, é usar o que você sabe para ajudar os outros. As aulas começaram na semana seguinte. Roberto e João ensinavam juntos, combinando técnicas de pôquer com matemática e estratégia. Gabriel ajudava como monitor, explicando conceitos para as crianças menores. Roberto ficou impressionado com a rapidez que as crianças aprendiam.
Muitas delas tinham dificuldades na escola tradicional, mas no centro conseguiam entender conceitos complexos quando aplicados ao pôquer. Elas estão aprendendo mais rápido que muitos adultos que eu já ensinei, comentou Roberto com João. É porque elas estão se divertindo enquanto aprendem e porque veem um propósito no que estão fazendo. Uma das alunas que mais se destacava era Marina, uma menina de 10 anos que tinha facilidade natural para calcular probabilidades. Ela morava apenas com a avó, pois os pais haviam se mudado para outro estado em busca de trabalho. Professor Roberto, disse Marina após uma aula, minha avó quer falar com o senhor. No dia seguinte, Roberto foi visitar a avó de Marina, Dona Antônia. Era uma senhora de 70 anos, experiente e direta. Quero saber se suas intenções com essas crianças são sinceras, disse Dona Antônia sem rodeios. São sim, Dona Antônia. Por que a pergunta? Porque já vi muita gente rica vir aqui promover coisa e depois sumir. Marina está se apegando muito ao projeto. Não quero ver ela sofrer se o senhor desistir. Roberto entendeu a preocupação dela. Dona Antônia, eu não vou desistir. Este projeto significa mais para mim do que qualquer torneio que já ganhei. Por quê? Roberto pensou antes de responder. Porque me ajudou a lembrar por que comecei a jogar pôquer. No início era só sobre estratégia e aprendizado. A fama e o dinheiro fizeram eu perder isso de vista. Dona Antônia o observou em silêncio por alguns minutos. Marina me conta que o senhor ensina as crianças a jogar honestamente. Isso é verdade? É. João me ensinou que no pôquer, assim como na vida, você pode ganhar de forma limpa ou suja. Quero que elas aprendam a forma limpa. Então o senhor tem minha bênção. Mas se magoar essas crianças, vai ter que responder para mim. Roberto sorriu. Gostou da proteção que Dona Antônia demonstrava pelas crianças. Pode deixar, Dona Antônia. Vou cuidar bem delas. Nos meses seguintes, o projeto cresceu além das expectativas. Outras comunidades próximas começaram a enviar crianças. Roberto precisou ampliar o espaço e contratar mais professores. Gabriel se tornou seu assistente principal, ajudando a coordenar as atividades e servindo de ponte entre Roberto e a comunidade. O menino também começou a competir em torneios juvenis de pôquer, sempre aplicando os valores que aprendeu com o pai. Gabriel, disse Roberto um dia, você tem talento para virar profissional. Posso te ajudar a seguir esse caminho. Gabriel balançou a cabeça. Obrigado, senhor Roberto, mas quero ser professor. Quero ensinar outras crianças como o senhor e meu pai me ensinaram. Roberto ficou orgulhoso da resposta. Gabriel havia aprendido a lição mais importante, que o verdadeiro sucesso está em multiplicar conhecimento, não apenas acumular vitórias. João também estava prosperando. Completamente recuperado da cirurgia, ele voltou a competir em alguns torneios menores. Não visava mais a fama, apenas se divertia jogando e usando os prêmios para investir no centro educativo. Roberto, disse João um dia, quero te agradecer por tudo, não apenas pela cirurgia, mas por me dar a chance de voltar a fazer o que amo. Eu que agradeço, João. Você me ajudou a encontrar um propósito maior que eu estava procurando há anos. Gabriel teve razão quando disse que as cartas têm um jeito de ajudar quando você joga pelas razões certas. Roberto assentiu. A filosofia do menino havia se tornado o lema do centro educativo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. 6 meses depois da inauguração do centro, Roberto recebeu uma proposta inesperada. Uma produtora de televisão queria fazer um documentário sobre o projeto, mostrando como o pôquer estava sendo usado como ferramenta educativa. Roberto discutiu a proposta com João e Gabriel antes de tomar uma decisão. Pode ser uma boa forma de mostrar para outras pessoas que é possível fazer projetos assim, disse Gabriel. Mas também pode trazer problemas, alertou João. Muita exposição nem sempre é boa. Roberto decidiu aceitar, mas com condições. O documentário não podia explorar sensacionalismo, e parte da verba seria destinada para expandir o projeto para outras comunidades.
Durante as filmagens, Roberto contou pela primeira vez publicamente sobre sua história com João. Foi difícil admitir seus erros na frente das câmeras, mas ele sabia que era importante ser honesto. O pior erro da minha vida foi trair a confiança de quem mais me ajudou, disse Roberto durante uma entrevista. Mas aprendi que nunca é tarde para fazer as coisas certas. Gabriel também foi entrevistado e impressionou os cinegrafistas com sua maturidade. Meu pai sempre me ensinou que no pôquer você pode blefar com as cartas, mas nunca com o caráter, disse Gabriel. O Sr. Roberto esqueceu isso por um tempo, mas agora lembra, e isso é o que importa. O documentário foi ao ar 3 meses depois e causou grande repercussão. Roberto recebeu centenas de mensagens de pessoas que queriam criar projetos similares em suas cidades. Uma das mensagens que mais o emocionou veio de um ex-aluno de João de 20 anos atrás. Professor João, se lembra de mim? Sou o Marcos, que aprendeu pôquer com o senhor em 2004. Vi o documentário e fiquei emocionado. Quero ajudar no projeto. Hoje sou psicólogo e posso contribuir com a parte educativa. João ficou radiante ao ler a mensagem. Marcos havia sido um de seus alunos favoritos, mas eles perderam contato ao longo dos anos. Viu só, Roberto? Às vezes o bem que fazemos demora para voltar, mas sempre volta. Marcos se juntou ao projeto como psicólogo voluntário, ajudando crianças que tinham dificuldades emocionais ou familiares. Sua contribuição foi fundamental para tornar o centro ainda mais completo. Com o crescimento do projeto, Roberto decidiu que era hora de dar um passo maior. Criou uma fundação oficial para expandir o método para outros estados do Brasil. Gabriel, que agora tinha 13 anos, foi nomeado como embaixador jovem da fundação. Ele viajava com Roberto para inaugurar novos centros, sempre lembrando aos adultos de manter o foco no que realmente importava. Lembrem-se, dizia Gabriel em cada inauguração. Não é sobre formar campeões de pôquer, é sobre formar pessoas melhores. A fundação cresceu rapidamente. Em 2 anos, havia 20 centros espalhados pelo Brasil, atendendo mais de 1.000 crianças. Roberto também voltou a competir profissionalmente, mas agora com um objetivo diferente. Todo o dinheiro que ganhava era investido na fundação. Ele se tornou conhecido não apenas como um grande jogador, mas como um empresário social comprometido com educação. Durante um torneio nacional, Roberto encontrou um antigo rival, Márcio Augusto, que sempre o criticava por ser arrogante e individualista. Roberto viu o documentário sobre seu projeto, disse Márcio. Confesso que não acreditei no início. Pensei que era só marketing. E agora? Perguntou Roberto. Agora vejo que você realmente mudou. Quero me juntar ao projeto. Posso ajudar com a parte financeira. Roberto ficou surpreso. Márcio era contador e sempre foi muito competente com números. Seria ótimo ter sua ajuda, Márcio. Mas por que mudou de ideia sobre mim? Porque percebi que você parou de jogar apenas para si mesmo. E isso faz toda a diferença. A equipe da fundação continuou crescendo. Roberto aprendeu a delegar responsabilidades e confiar em outras pessoas, algo que sempre teve dificuldade de fazer. João se tornou o diretor pedagógico da fundação, supervisionando o método de ensino em todos os centros. Sua experiência e sabedoria eram fundamentais para manter a qualidade do projeto. Gabriel, mesmo sendo ainda muito jovem, se tornou uma referência para outras crianças. Ele criou um programa onde alunos mais velhos ensinavam os mais novos, multiplicando o conhecimento dentro da própria comunidade. Em uma dessas sessões de ensino, Gabriel conheceu Yasmin, uma menina de 9 anos que havia perdido o pai em um acidente de trabalho. Ela estava muito revoltada e tinha dificuldade de confiar nos adultos. Gabriel passou semanas conversando com Yasmin, usando o pôquer como uma forma de ensinar paciência e controle emocional. Yasmin, no pôquer você às vezes recebe cartas ruins, explicava Gabriel. Mas isso não significa que você perdeu o jogo. Você pode esperar a próxima mão. Mas e se as próximas mãos também forem ruins? Perguntava Yasmin. Aí você aprende a jogar bem mesmo com cartas ruins. E quando as boas cartas chegarem, você vai estar preparada. Aos poucos,
Yasmin foi se abrindo e participando mais das atividades. Sua mãe, Carla, ficou emocionada ao ver a filha sorrindo novamente. Gabriel, como conseguiu chegar até minha filha? Eu tentei por meses e não conseguia. É que eu entendo ela, respondeu Gabriel. Eu também já tive medo de que as pessoas importantes da minha vida fossem embora. Carla se ofereceu para ajudar no centro como voluntária. Era enfermeira e podia cuidar de pequenos machucados das crianças durante as atividades. O centro estava se tornando realmente um ponto de apoio para toda a comunidade. Não era apenas um local de ensino, mas um espaço onde famílias encontravam suporte e esperança. Roberto percebeu que o projeto havia crescido muito além do que imaginava inicialmente. Ele deixara de ser apenas sobre pôquer ou educação. Havia se tornado sobre construir uma comunidade mais forte e unida. Durante o 3º aniversário do centro, Roberto fez um discurso emocionado para a plateia lotada. 3 anos atrás, eu achava que sabia o que era sucesso. Pensava que era sobre ganhar torneios e acumular dinheiro. Hoje sei que sucesso de verdade é ver uma criança como Yasmin voltar a sorrir. É ver um jovem como Gabriel ensinando outros com a mesma paixão que seu pai me ensinou. É ver uma comunidade inteira crescendo junta. A plateia aplaudiu de pé. Entre os presentes estavam não apenas moradores da comunidade, mas também empresários, educadores e autoridades que haviam se interessado pelo projeto. João se aproximou de Roberto no final do evento. Filho, eu nunca estive tão orgulhoso de você. Você se tornou o homem que eu sempre soube que podia ser. Obrigado, João. Mas nada disso seria possível sem você e Gabriel. Vocês me lembraram de quem eu realmente sou. Gabriel se juntou aos dois. Senhor Roberto, tenho uma pergunta. Qual é? O senhor se arrepende de ter perdido aquele jogo comigo? Roberto sorriu. Gabriel, aquele não foi o jogo que eu perdi. Foi o jogo que me salvou. Nos anos seguintes, a fundação continuou expandindo. Roberto se tornou uma referência nacional em educação através do pôquer, dando palestras em universidades e congressos educacionais. Mas ele nunca esqueceu suas origens. Todos os meses passava pelo menos uma semana no primeiro centro, dando aulas e conversando com as crianças. Gabriel cresceu e se tornou um jovem excepcional. Aos 16 anos, já havia criado um livro de exercícios de matemática baseado em situações de pôquer. O livro foi adotado por várias escolas da região. Gabriel, disse Roberto um dia, você superou tanto meu quanto seu pai. Criou algo que nenhum de nós dois conseguiu imaginar. Aprendi com os melhores professores, respondeu Gabriel, mas também aprendi que cada geração tem que ir além da anterior. É assim que o mundo melhora. João estava imensamente orgulhoso do filho. Sua saúde estava estável e ele havia encontrado um novo propósito na vida através da fundação. Roberto, lembra quando você me perguntou como eu conseguia te perdoar tão facilmente? Disse João um dia. Lembro. É porque eu sempre soube que você voltaria para o caminho certo. Não sabia como ou quando, mas sabia que ia acontecer. Como podia ter tanta certeza? Porque quem tem um coração bom pode se perder, mas nunca se perde para sempre. E eu sempre vi bondade em você, mesmo quando você não via em si mesmo. Roberto refletiu sobre essas palavras. Toda a sua jornada havia sido sobre reencontrar essa bondade que João sempre enxergou. A fundação estava prestes a completar 5 anos quando Roberto recebeu uma proposta inesperada do governo. Queriam transformar o método em política pública, levando para escolas de todo o país. Roberto discutiu a proposta com sua equipe. Era uma oportunidade de impactar milhões de crianças, mas também significava perder parte do controle sobre o projeto. O que vocês acham? Perguntou Roberto durante uma reunião. Acho que devemos aceitar, disse Gabriel. Quanto mais crianças conseguirmos ajudar, melhor. Mas temos que garantir que o governo não vai descaracterizar o projeto, alertou João. Concordo com os dois, disse Márcio. Podemos aceitar, mas com condições claras sobre como o método deve ser aplicado. Roberto negociou com o governo durante meses. Finalmente chegaram a um acordo.
A fundação seria parceira oficial na implementação, garantindo que os valores originais do projeto fossem mantidos. A expansão nacional foi um sucesso. Em 2 anos, mais de 100 mil crianças estavam sendo beneficiadas pelo método em todo o Brasil. Roberto se tornou uma personalidade conhecida nacionalmente, mas sempre fazia questão de dividir os créditos com João e Gabriel. Durante uma entrevista na televisão, o jornalista perguntou qual havia sido o momento mais marcante de sua carreira. Foi quando um menino de 12 anos me ensinou que ganhar não é tudo. Às vezes, você precisa perder para encontrar o que realmente importa. Gabriel assistia à entrevista da plateia e sorriu. Ele sabia que Roberto estava falando sobre aquela noite no clube, 5 anos atrás. Após a entrevista, Gabriel se aproximou de Roberto. Senhor Roberto, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor é feliz agora? Roberto pensou por um momento antes de responder. Gabriel, por 15 anos eu achei que sabia o que era felicidade. Pensava que era sobre fama, dinheiro, ser o melhor. Hoje sei que felicidade de verdade é ter um propósito maior que você mesmo. É saber que sua vida faz diferença na vida de outras pessoas. E a resposta é sim? Roberto sorriu. A resposta é que eu nunca fui tão feliz na minha vida. Fim da história. Querido ouvinte, o que você achou dessa história de superação e redenção? Será que Roberto fez as escolhas certas ao abrir mão de tudo pela amizade? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como essa.